Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre C# e orientação a objeto, o basicão. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Na aula de hoje nós vamos continuar aquilo que a gente estava fazendo na aula passada, que era um refurbish das nossas aplicações aqui, da nossa aplicação console e tudo mais. Eu notei que ela está sendo ainda chamada de console application 1. Nós vamos trocar isso aqui agora. Vamos abrir a nossa solution lá. A nossa solution ainda está com o nome de console application 1, como vocês estão vendo aqui. A gente pode simplesmente chegar aqui e colocar um outro nome aqui chamado loja, sei lá. Pronto, loja, que seja. Console application 1, deixar a aplicação. Não confundam a solution com as aplicações. A solution é uma coisa, as aplicações são outra, ok? Na aula passada a gente transferiu então as nossas classes da nossa console application para uma biblioteca de classes. Elas já estão aqui, já troquei os namespaces delas todinhos. E ela já está praticamente funcional aqui. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer controladores de modificação. Nossa, que diacho é isso? Bom, são variáveiszinhas que fazem o controle para saber se a gente modificou ou não. Faz uma variávelzinha no formulário. Não, idiota, você até pode fazer isso na tela, mas não é uma boa ideia, né? O ideal é que você faça uma desconexão, que a classe em si seja totalmente independente da tela, para que você possa fazer projetos de vários tipos. Como? Isso aí nós vamos aprender loguinho, né? Projetos de tipos diferentes. Tanto um projeto desktop, uma aplicação desktop, como a gente está fazendo aqui, como também uma aplicação web consumindo a mesma biblioteca de classes aqui. Oxe, dá de fazer isso, é? Dá para colocar tudinho na mesma solution e você pode inclusive fazer publicação separado. Você pode compilar sua aplicação desktop e colocar num lugar, e pode fazer uma aplicação web e postar ela em algum outro lugar também. É possível fazer isso. Isso muito me interessa. Bem interessante isso aí. Você pode ter todas as suas coisas num único lugar. Todas essas aplicações, a aplicação console, a biblioteca de classes, a aplicação desktop, a aplicação web API, tudo que você quiser, tudo que for relativo àquela solução, numa única solution. É por isso que a solution se chama solution, ok? Bom, vamos continuando então. Vamos fazer as nossas propriedades aqui para controle de modificação. A primeira propriedade que eu quero para controle de modificação é uma propriedade full, como vamos usar o snippet de código aqui. Eu quero que ela seja do tipo booleano, e que eu gosto de chamar isso aqui em inglês, porque em português fica meio feio, eu acho, sei lá, mas é questão de gosto. Se você quiser colocar esses nomes em português, basta saber para que ela serve, né? Eu vou colocar aqui isNew, para saber se é uma classe, uma instância nova, né? E a propriedade mesmo vai chamar isNew. A mesma coisa para saber se a classe foi modificada ou não. Vamos colocar uma prop full chamada, aliás, booleana, né? Chamada isModified, está modificada. Uma propriedade chamada isModified, que é referente àquela mesma variávelzinha que a gente acabou de criar, ok? Essas duas propriedades aqui, eu quero que elas sejam somente leitura, que elas não possam ser alteradas de fora. Ou seja, quando eu instanciar a classe cliente, eu não quero ter o poder de fazer essa modificação aí, se é novo, se é modificada, para forçar alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar os atributos de set, ou seja, tirando isso aqui, a propriedade fica automaticamente como somente leitura. E é só o que eu preciso para essas duas propriedades aqui, ok? Na aula passada também a gente começou a fazer uma certa persistência com o banco de dados, já um métodozinho chamado gravar, né? O métodozinho gravar, ele já está inserindo os nossos dados lá. Só que nesse contexto que a gente vai usar agora, o método gravar já não me atende mais. Por quê? Porque como eu adicionei as duas propriedades lá, de se é novo ou se é modificado, eu quero controlar se a classe é uma instância nova, se ela foi modificada ou não, e fazer a ação conforme for necessário. Então nem sempre eu vou necessariamente inserir o código. Pode ter vezes em que eu vou fazer um update desse código, certo? Então nós vamos ter que fazer dois métodozinhos separados, que até podem ser úteis para a gente no futuro. Então, vamos fazer o primeiro método lá, um métodozinho público, que não retorna nada, chamado insert, para inserir, né? Não vou nem colocar parâmetros nele, porque esse método aqui é só para inserção mesmo. E o que ele faz? Ele faz isso aqui, gente. Ele simplesmente faz a inserção no banco de dados conforme a gente fez no métodozinho gravar aqui. Então,
esse aqui já está completamente pronto. Ou seja, a inserção de dados já está pronta. O que eu preciso fazer é a alteração, que é o comando de update. Então, bora lá fazer um outro métodozinho chamado update. Ele é praticamente a mesma coisa que um método de insert. O que vai mudar nele é somente o comando em si, né? Que em vez de um insert eu vou fazer aqui um update. Então eu vou apagar esse comando todo, update. O comando de insert, vou inserir o comando update. Clientes set nome igual a arroba nome, tipo igual a arroba tipo, data cadastro igual a arroba data cadastro. Isso aqui são os parâmetros que eu vou colocar, que são os parâmetros aqui embaixo. Ainda falta especificar qual registro que eu quero fazer o update necessariamente, que no caso é o registro que tiver o código referente ao código da instância que eu estiver usando. Então, onde código igual a arroba código. E nada mais. Então eu já tenho o meu comando de update prontinho também. Vou salvar. E agora eu tenho os dois comandos certinhos ali para fazer um update e para fazer uma inserção. São dois comandos separados. E eles vão ser usados conforme o estado daquelas variáveis que a gente colocou ali em cima, daquelas propriedades que a gente colocou na outra parte da classe, né? Que essa aqui é a parcial da classe cliente, que só tem os métodos mesmo, né? Então nós vamos colocar aqui. Se for um novo, eu quero que você insira. Opa, faltou ponto e vírgula. Se não, se for um isModify, se estiver modificado, eu quero que você faça um update. Só isso. Então agora aqui eu já tenho o controle. Se for novo ou se for modificado, eu faço o comando correspondente à ação que eu queira. Mas só isso aqui não basta. Eu preciso saber quando for novo ou quando for modificado. Como é que eu vou saber isso se as minhas propriedades são somente leitura? Muito simples, gente. Para cada modificação, por exemplo, aqui no código, quando eu modificar o código, que eu modifico necessariamente aqui, eu quero que ele diga, ó, isModified igual a true. A mesma coisa para o nome, para o tipo, para data cadastro e para todos os outros. Então, ó, isModified igual a true. A mesma coisa para o tipo. Eu vou colocar aqui direto this.isModified igual a true, para dizer que eu mexi em algum deles. A mesma coisa para o... Opa, faltou ponto e vírgula. A mesma coisa para o datetime. Isso.isModified igual a true. Ponto e vírgula. Tá salvo o meu projeto. Ok, eu já sei quando as minhas propriedades são modificadas. Quando houver alguma modificação na propriedade, a minha outra propriedade chamada isModified vai ser gravada. Mas e quando eu sei que é um novo? Simplesmente quando eu faço uma instância nova do meu cliente. Ou seja, quando eu crio um cliente sem necessariamente passar um código, que é o que eu faço aqui nesse construtor da classe. Quando eu faço esse construtor da classe aqui, ele não é um novo, porque eu estou buscando o código do banco de dados, certo? Então, aqui é quando eu simplesmente instancio a classe sem necessariamente passar um código. Então, vamos colocar lá, isso.isNew igual a true. E isso.isModified igual a falso, ou seja, que eles não foi modificado ainda. Já aqui na minha instância, no meu construtor de classe, aonde eu busco os dados do cliente de acordo com o código que eu passei, essa sim, eu não posso nem dizer que é novo e nem que é modificado. Logo, eu já tinha colocado aqui que eu estou dizendo que ela não é nem novo e nem que está modificado esses dados, ok? Porque eu simplesmente estou buscando um do banco de dados. Ele buscou do banco de dados como estava, então ele não é um novo. Mas eu também não modifiquei os dados ainda, então ela não está modificada, certo? E como é que nós vamos testar isso aqui? Nós podemos usar a nossa velha console application aqui para fazer esse testezinho.
Ó, até já coloquei um testezinho aqui bem simples. Ó, eu vou chamar o cliente de código 2, que a gente já sabe que o nome dele não é Zezinho, como eu coloquei ali. Vamos aqui no nosso banco de dados ou na nossa tabela de cliente. Vamos ver os dados dela. O cliente de código 2 é Pedrinho e não Zezinho, certo? Lembrem disso. Quando eu chegar então aqui, deve estar Pedrinho. Rodando aqui passo a passo. Vou buscar o cliente de código de número 2, abrindo o banco de dados. Será que vai dar algum erro? Não, não deu. Abri o banco de dados, estabeleci o comando, disse que o nosso comando usa aquela conexão que eu acabei de abrir, fiz o comando SQL para ele buscar, passei o parâmetro para o comando SQL e executei. Agora estou perguntando, isso que eu executei tem alguma linha? Retornou alguma coisa? Sim, então leia essa linha. E agora coloque os valores dessa linha nas minhas propriedades. Observe que o nome é Pedrinho. E já estou dizendo, ó, ela não é nova e ela não está modificada, certo? Instanciei os dados com todos, a classe com todos os dados. E ó, não está modificado e não é nova e o nome é Pedrinho, certo? Agora eu vou tentar gravar o Zezinho. Mudar o nome de Pedrinho para Zezinho, certo? Gravei lá o nome de Pedrinho para Zezinho. E aqui eu vou fazer o dispose dessa classe que eu não estou mais usando. Quando eu chego lá no dispose, ele vai tentar fazer a gravação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer, é novo? Não. É modificado? Sim, está modificado. Por quê? Porque eu mudei o nome de Pedrinho para Zezinho. E agora ele vai fazer o update. Aí entra o mesmo processo. Abro a conexão, estabeleço o comando, passo o comando de texto, digo que o comando de texto está usando aquela conexão, passo as variáveis todos, os valores todos para as suas variáveis e executo. Opa, deu um erro aqui, o que está errado? Ah, sim, o nome da minha tabela não é clientes, é cliente. Lembrem, ó, isso aqui é isso aqui, então é cliente. Vamos rodar de novo. Ele não gravou nada no banco de dados, viu? Ele quer continuar Pedrinho lá. Vamos rodar. O mesmo processo, busquei os dados do Pedrinho. Não é novo e nem modificado. Mudei o nome de Pedrinho para... Vou mudar o nome de Pedrinho para Zezinho. E ele vai marcar minha classe como modificado. Observem aqui, ó, que aqui, nesse ponto, ela ainda não está modificada. No momento que eu trocar de Pedrinho para Zezinho, agora sim, ó, está modificada. Logo, eu devo gravar. Então, quando eu desinstancio, eu dou dispose e não preciso na minha classe mais, ele vai tentar a gravação. Quando eu chego na gravação, ele vai perguntar, é novo? Não, não é novo, então não tem que inserir. Está modificado? Sim, está modificado, então vamos fazer o update. Abro a conexão, estabeleço o comando, passo a conexão para o comando, os valores dos parâmetros e tento executar. Agora ele executou certinho. Certo? Deu o update e terminou. Terminou o código. Acabou o que tinha que fazer. Será que ele mudou de Pedrinho para Zezinho lá? Vamos ver. View data. Olha lá, ele mudou o cliente 2 de Pedrinho para Zezinho. Isso eu posso fazer quantas vezes eu achar que seja necessário. Não é mais fácil assim, ô idiota? Tá aparecendo, mas não sei onde é que usa isso aí. Ah, nós vamos entender onde é que nós vamos aplicar isso aqui ainda, né? Ainda tem muita coisa nessas classes aqui pra gente mexer. Isso aqui, gente, é o seguinte, ó. Até é importante o idiota tocar nesse assunto, porque eu vou fazer uma clarificação aí, um esclarecimento pro pessoal. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ó, existem maneiras quase que automáticas, se não totalmente automáticas, de serem feitos. Inclusive, essa parte, se é modificado, se é novo, isso aqui tudo pode ser feito de forma automática usando os objetos do próprio Visual Studio, certo? Nós temos diversas interfaces e diversos recursos aí para monitorar esse tipo de coisa aqui para a gente fazer o nosso CRUD básico aqui de aplicação. Tudo isso pode ser feito praticamente automático pelo Visual Studio. Por que eu não estou usando essa forma mais automática? Porque eu quero que todo mundo entenda o que acontece. Nós estamos fazendo isso aqui manual, que é praticamente reinventar a roda, que isso tudo que a gente está fazendo tem uma forma bem automática para ser feita, mas ela é uma forma bem pura mesmo de orientação ao objeto. Então, se você não entender a forma básica de como isso funciona, você dificilmente vai conseguir entender a forma mais complexa disso, né? Então, a gente está fazendo de uma forma mais simples, bem mais simplificada do que usando um ORM,
que um ORM nada mais é do que uma grande biblioteca que trabalha com toda essa parte de persistência de dados, como é o caso do Entity Framework ou do NHibernate. Então a gente está substituindo o que o NHibernate ou o Entity Framework fazem, fazendo isso tudo manualmente, mas é possível ser feito isso aqui tudo de forma praticamente automática, né? A gente não precisa fazer essas classes, não precisa fazer esses métodos, não é necessário numa realidade mais avançada, mas a gente precisa entender como é que isso tudo funciona para poder trabalhar com essa forma mais avançada antes de trabalhar com essa forma mais avançada. Então a gente precisa entender essa forma mais básica, ok? É por isso que a gente está fazendo assim. Além do que, tem muita gente que gosta de fazer isso aqui por pura diversão, reinventar a roda por pura diversão. Tem gente que gosta desse desafio, por incrível que pareça, né? Tem quem não goste. Eu, por exemplo, não gosto. Se tenho a oportunidade de fazer alguma coisa que eu possa usar um ORM para facilitar a minha vida, por que eu vou reinventar a roda? Mas, lembrando, isso aqui, gente, tem assim, um objetivo bem didático, não não necessariamente vocês vão usar sempre assim no mundo real, mas serve muito bem para entender como é que funcionam essas coisas. Ok, Idioda? Tá começando a fazer sentido. É isso aí, vai acompanhando aí porque a gente vai progredindo isso aqui. Além do mais, gente, nunca alguém sabe tudo, né? Você sempre tem alguma coisa nova para aprender, como é o caso que a gente está fazendo aqui. Mesmo que você já conheça tudo, como é que funciona isso aqui, é interessante assistir, porque sempre tem alguma coisinha nova que um faz de uma maneira diferente, e você aprende uma maneira diferente de fazer o que você já faz, às vezes até de uma maneira melhor, né? Eu, por exemplo, assisto muito esses vídeos técnicos assim, ou leio muitos tutoriais, ou muitos artigos técnicos sobre isso, e são raras as vezes em que eu não aprendo absolutamente nada, que tudo que estava ali eu já conhecia, né? Sempre tem uma outra coisinha que a gente aprende. Ok? Então nós fizemos os nossos dois métodos de inserção e de update para o nosso cliente. Eles podem até ser chamados de fora, se eu quiser, né? Se eu chegar, por exemplo, no nosso programinha aqui, eu vou descomentar isso aqui, e eu quiser colocar aqui cli2.update, eu poderia, né? Sem nem antes mesmo de desinstanciar. E o que faz me lembrar de uma coisa interessante. No momento que eu fiz o insert ou que eu fiz o update, eu preciso informar de que essas variáveis já não estão mais mexidas, né? Já não são mais verdadeiras. Ou seja, no momento que eu fiz o update, que é aqui, eu vou dizer que isso.isModified igual a false, porque ele já está gravado. No momento que eu executei isso aqui e não caiu aqui dentro de um cat, ele vai cair aqui dentro e vai dizer, ó, já não está mais modificada, e o new nem vai mexer, porque essa aqui não é nova mesmo, né? Já no insert é a mesma coisa. No momento que eu inseri isso aqui e não tive nenhum erro, eu vou dizer que isso.isNew igual a falso, para saber se foi ou não modificada. O que vai acontecer aqui? Se eu pegar o cliente aqui, eu vou tirar esse using aqui para ele não cair lá no dispose, ok? Para a gente ver o que está acontecendo. Tirei faltou ponto e vírgula. Ctrl K, Ctrl D, ok. Eu mudei o cli2 para Zezinho. E eu vou colocar lá o cli2.update. Ele não vai mudar nada, mas é só para exemplificar aqui. Vou buscar os dados do Zezinho, busquei os dados do Zezinho, fazendo a conexão, o comando, o valor do parâmetro do comando, tem linha, se tem, leia, pegue os valores. É novo? Não, não é novo. É modificado? Não, não é modificado. Opa, deu uma travadinha básica aqui. Continuando, não é novo nem modificado. O cli2 está instanciado. Outra travadinha básica, está complicado isso aqui. Quando eu estou rodando, gravando o vídeo, assim, ele costuma dar umas travadas aqui, porque ele grava o cache do vídeo. Mas essa aqui está um pouquinho longa, muito acima do que eu esperava, né? Ah, ok, rodou. Então o cli2 não é nem novo e nem modificado, o nome é Zezinho, nós vamos deixar Zezinho mesmo, só para dizer que foi modificado, e nós vamos cair lá no update, certo? Se eu tentar fazer o update uma segunda vez, abrir a conexão, vou estabelecer o comando. Tá travando um pouquinho demais, que o vídeo tá ficando muito longo, né? Mas já estamos terminando, não se preocupa. Esperando. Oh, meu Deus do céu. Talvez eu corte essa parte, talvez não. Vai depender.
Vai depender. Esperando. E aí, como é que tá a vida? Tranquilo? Tranquilo, né? Pois é, eu também. Tranquilão. Ó, rodou finalmente, hein? Fiz o comando, executei, tô dizendo que não é mais modificado e o update está pronto. Se eu voltar aqui no update agora, ele vai cair ele vai cair lá embaixo, vou ter que voltar lá para cima. Aqui tem um monte de código comentado aqui, tá dando umas travadas muito sérias aqui, logo logo vou ter que parar esse vídeo aqui, ó, caiu lá embaixo. Aí eu subo aqui de novo e vou tentar rodar de novo esse update. Ele vai tentar rodar o update. O update ele rodou direto, né? Eu deveria rodar a gravação. O update ele vai rodar direto, ele vai forçar essa gravação de novo. O gravar é que faz essa distinção. Eu posso colocar também a mesma coisa que eu coloquei no gravar, é colocar aqui. Se for não tiver modificado, não faça nada. Ok? Isso então vai ficar para a próxima aula. Nós vamos ajeitando cada vez mais essas nossas classes aqui. Bom, nós vamos ficando por aqui. Dá um tchau pra galera aí, Dioda. Tchau pra vocês, Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Não, mas vai ter muito mais vídeo antes do Ano Novo, cara. Calma, calma aí. Eu vou fazer você assistir muita coisa ainda. Pode ficar sossegado lá e vai adiantando seus pogs lá, porque logo logo nós vamos colocar uns 2 ou 3 vídeos por dia aí, como é o que nós estamos fazendo aqui. Ok? Muito bem, pessoal. O que tinha pra hoje era isso e FOI, fui!